LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais uma Quinta-feira com Esgoda. Toda quinta-feira com Esgoda você tem um bate-papo com pessoas do agronegócio, pessoas em marketing, pessoas de vendas. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio, moçada, e o agro não para. E hoje estamos aqui com o nosso amigo, né, meu conterrâneo de faculdade de Bandeirantes, Ricardo Monassim. O cara, quando ele fala que ele é de Bandeirantes, ele já é bom de lida, cara, né? Então tem três faculdades hoje que a gente brinca que formou os cara naquela época bom de lida. É Bandeirantes, Paraguaçu, Paulista e Pinhal. Ricardo Bonassim, né? De Bandeirantes, saiu para trabalhar numa revenda, foi para Cageu, Dupont, né? E teve aí agora muitos anos já, nós vamos falar e ver quantos anos que ele está com a Núcleo, né? Desculpa, né? Produtos agropecuários nesse mercado do agronegócio que é extremamente disputado. Então temos muitos assuntos para desenvolver aqui, falar um pouco da Andave, do qual ele é diretor, e assim nós vamos. Ricardo, seja bem-vindo aí, né, ao Toda Quinta-feira com Esgoda. Pois, Goda, tudo bem? Obrigado Bom, pelo convite, viu? Obrigado pelo convite. É uma satisfação, uma honra ter alguém como você nos convidando aí, mantendo acesa essa chama do agro, viu? Obrigado mesmo. o que que é isso? E hoje nós estamos aqui meio debilitados, moçada. Aqui, ó, estamos indo aqui com o braço quebrado e tudo. Por quê? Porque o agro não para, né, Bonacim? A coisa é corrida mesmo. O Bonacim, conta para nós aqui. Hoje você está com que idade, parceiro? Estou com 53 anos, Goda. Cinquenta cinquenta e e três três anos. anos, com muita lenha para queimar, e 10 anos a menos que eu aí, né? E como é que você veio pro agro, Bonacim? Você é natural da onde? Você tinha alguém do agro, família, fazenda, essas coisas? Ou resolveu, eu vou para agronomia? Não, na verdade, eu sou natural de Andirá, aí no norte do Paraná, né? Minha família toda é aí do Paraná. E, naturalmente, quem nasce em Andirá, vive no meio do agro, né? Porque é essencialmente agrícola ali, né? E aí a gente acabava... Meu pai também mexia não com agro, mas com pecuária, e a gente estava sempre no meio, né? Eu Certo. tenho um tio, que é o José Bonassim, que era dono da Pitangueiras, da Água Pantanal, que também me influenciou muito, né, nesse período. E aí a gente acabou naturalmente seguindo o que a região nos colocava, né? Fora a paixão, fora gostar, fora estar naquilo que a gente realmente ama fazer, né? Então foi mais assim que a gente acabou indo fazer agronomia em Bandeirantes. Ok, você sabe que eu sou natural de Curitiba e fui fazer agronomia em Bandeirantes e pegava muito aquele ônibus, né? Curitiba Bandeirantes. Aí de madrugada para chegar em Bandeirantes, olhava onde é que eu tô, Andirá. Daqui a pouco onde é que eu tô, Cambará. Falei, pá, tô perto, agora vem Bandeirantes, né? Andirá, Cambará e Bandeirantes, né? Dá Exatamente. saudade isso, cara. A faculdade nossa lá é uma faculdade que me ensinou muita coisa, sabe? Então a gente que sai de É, casa, de Curitiba, né? Tipo piar do asfalto, né? E vai parar lá em Bandeirantes, aprendi muito lá na nossa faculdade, viu? Bandeirantes não tinha como, você podia ser piado ao asfalto. Na minha turma tinha um amigo nosso que era de Santos, e ele nunca tinha visto um pé de soja, né? Então, quando começamos a ter aulas no campo e ele viu um pé de soja, ele perguntou no meio da turma, né? Isso aqui é um pé de soja, né? E Mas você olha, não saía de lá, você não saía de lá sem uma bela formação. Ela era realmente um campo de experiências práticas a céu aberto, né? Era muito bom aquilo ali. Aquilo você ali. sabe que eu sou mais ou menos que nem esse piada de Santos aí, sabe, mano? Assim, às vezes os caras perguntam pra mim por que você foi fazer agronomia, Esgoto? Nem eu não sei, né? Mas acabei gostando muito do curso e acredito que eu acertei, mas eu era assim, eu nunca tinha visto um pé de soja na vida, né? O cara criado, nascido, e criado em Curitiba, o pai é economista, a mãe trabalhava no Instituto de Previdência do município, né? Difícil para nós sempre, né? Não era fácil. Pagar em Bandeirantes, você sabe que a nossa faculdade era cara pra caramba, Era né? cara, era cara. Imagine na época eu tinha uma irmã fazendo medicina na PUC, a outra Hã? terminando direito na PUC e o pai ainda pagando a faculdade em Bandeirantes. Não sobrava nem para comprar uma tubaína, que nem dizia o outro, né? Eu Mas lembro, é, eu lembro.
Quando Pode eu falar, entrei pode na falar. faculdade, meu irmão também passou em odontologia em Londrina, né? Ele passou na Certo. UEL. E aí, quando nós entramos, meu pai tinha uma caminhonete, uma D10. Quando nós saímos, ele estava andando no Fusca emprestado da minha irmã. Vocês são em quantos irmãos, Monassim? Nós somos em seis irmãos. Seis irmãos. Tu imagine, cara, eu tenho um filho só que está estudando fora, para bancar esse menino aí não é fácil. Imagine hoje se você tem 6 filhos, né? Exatamente, exatamente. Mas a gente nunca É, passou necessidade, né? A gente sempre de teve, jeito nenhum. né? De jeito Sempre nenhum. foi, que nem diz o gaúcho, sempre foi chulhado, apertadinho, né? Aham. Mas sempre a gente teve as coisas dentro de casa, né? A gente sabia que não dava para esbanjar, a gente sabia que deixar uma lâmpada acesa custava mais caro no final do mês e assim por diante. Então a gente tinha uma doutrina e uma cultura diferente, né? E não fazia falta. Se a gente estava indo a pé, ou de carona, ou de ônibus, estava tudo bem, né? Cara, que resgate que você deu agora, Bonacim. Meu pai, quando a gente tomava banho, meu irmão, e é chuveiro elétrico, né? Demorava um pouquinho, ele já batia na porta, vamos, Pia, sai daí, porque é conta de luz, né? Exatamente, Ficava em cima da exatamente. gente. Tem uma coisa aqui que acho que não sei se alguém já viu na vida isso aqui. Meu pai economizava sabonete, Bonassim. Como que ele Ah, é? fazia isso? Quando você põe o sabonete em cima da pia, na saboneteira da própria louça, fica um pouco de água, o sabonete vai derretendo. Sabe o que que ele Derretendo. colocava no sabonete? Duas Ah, tampinhas de garrafa, uma em cima e uma embaixo, para a tampinha de garrafa encostar no vaso e não o sabonete, cara. Para eu já economizar vi isso, sabonete. eu Já já viu vi isso. dessa? Já vi. Eu não sabia que era para economizar o sabonete, viu? Eu achei que era para É, ele escorregar. não é para Entendeu? economizar o sabonete para não encostar na pia, mas vamos lá. E aí Tá. você se formou em Bandeirantes e saiu dali e foi trabalhar onde? Como é que tu começou? Então, eu me formei em 1993, né? Eu fiz muito estágio durante a faculdade, eu fiz mais de 2.800 horas de estágio durante a faculdade, né? Então, minhas férias eram todas em uma fazenda, uma cooperativa, alguma empresa que tinha algo para oferecer, né? Então, eu nunca fiquei parado. E com isso, fiz muitos relacionamentos. E um deles foi ali na região de Itapeva, porque eu fiquei muito tempo na fazenda Maruque, que até tem um conterrâneo nosso da época da Cargill, o Edson Cagnin, que Eu lembro trabalhou do aqui, Edson. o Edson Não era era produção de gestor, semente, o Edson? ele era na produção de semente, ele era o É, gerente nacional da produção de semente, sim. né? E aí, quando eu fiz estágio lá, o Edson não estava lá, ele estava na Cargill ainda, e aí muita gente falou, a Irara me conheceu ali, e aí tem uma revenda lá em Itapeva, Comercial Sul Paraná, a qual acionistas da Irara tinham participação nessa revenda, né? E aí eu fui para fazer uma entrevista, surgiu uma vaga, e aí gostaram, e pela história minha e um gestor lá, o Vanderlei Werneck, que era um dos gestores, eram ele na área administrativa e o Valdir na área comercial, o Vanderlei falou, olha, nós vamos te contratar, e não é pela sua experiência, é pelas pegadas que você deixou, né? Então, esses estágios, essa boa relação que foi criada, fez com que eu tivesse meu primeiro emprego ali na Comercial Sul Paraná, numa revenda, como vendedor de campo. Sabe, Bonacinho, você resgatou um negócio interessante aí. A geração hoje ela é outra, né? Uma geração completamente diferente. E meu filho não está longe dela, não. Tá? Meu filho dentro de casa, né? Por que que eu digo isso? Porque você está me falando, né? Que você fez 2.000 não sei quantas horas de estágio. Você não tinha férias, você tinha estágio. Então isso é muito bom para esses meninos novos que estão ouvindo isso hoje, né? Que não tem jantar de graça. Pô, você entrou na faculdade, você começou a tua vida, passou pelo menos 2 anos de faculdade, aí você tem que virar a chave. A chave tem que virar. Acabou essa história de, minhas férias. Que férias, meu irmão? Você vai ter férias o resto da tua vida, 20 dias por ano. Agora, se você quiser ser um ser humano normal, né, daqueles que vai passar apurado para pagar boleto, aí você vai ter férias sempre, né? Então, meu filho, né, eu tô arrumando um estágio para ele aí, tá fazendo engenharia de software, né? Daí o filho, se filho, o estágio vai começar aí provavelmente em fevereiro. Pai, mas fevereiro tem aquela viagem lá pro Nordeste com a namorada e a família.
Ah, meu Deus do céu, cara. É, dentro de casa, às vezes é difícil da gente fazer as coisas acontecerem, mas é muito bom, sabe, Bruno, assim, você colocar isso. Então, você que é jovem, que está nos escutando, a partir do momento aí que você está no sexto semestre para frente, aí, quarto semestre para frente, é isso aí, cara. Vá buscar conhecimento, né? E Vá você buscar sabe, conhecimento. Esgoda, Deixe sua pegada, né? que para mim era um prazer ter esses estágios nas férias. Porque eu tinha amigos, lógico, que ia para praia, eu tinha amigos que ficavam em casa e tal. Mas para mim era um prazer. Eu estava conhecendo gente nova, culturas novas, eu estava aprendendo, eu estava resgatando coisas que eu nunca tinha visto, né? Ou se tinha visto, não estava mais lembrando. Então era muito bacana, sabe? Eu sempre encarei esses estágios como as melhores férias possíveis. Entendeu? Era tudo novidade, né, pra gente, Tudo né? novidade. Eu Imagine passava. para você que vem do agro, era novidade. Imagine eu que É, nunca vi nada. assim, a gente não tinha carro, não tinha nada, então eu ia para uma fazenda, eu ficava 20, 30 dias lá dentro da fazenda, sabe? No final de semana, parava a parte agrícola, eu subia num cavalo e ia andar com o pessoal da pecuária, entendeu? E o pessoal da pecuária saía 4h30, 5 horas da manhã, eu achava o máximo, entendeu? É, a pecuária é E, assim mesmo, né? Eu então era já muito tive uma bom essas fase da coisas. vida aí que eu criei uns bichos aí e Uhum. vacinar a boi, quando é 5 horas da manhã, a boiada tá na mangueira, né? É isso aí. E muitas vezes a gente ia a pasto, né? Porque eram 6, 7 mil hectares de pasto. Ah, é Então você não verdade. conseguia trazer. Então você pegava junto com os peões e ia procurar um bezerro que nasceu, uma vaca que tinha machucado a bichada e assim por diante, Então né? acabou tomando algum carreirão de uma vaca Nelore. Esse carreirão, eu já caí, fui com arreio e tudo. Fui A inventar tal de da laçar vaca uma Nelore vaca. é uma excelente mãe, mas é braba, hein? É brava, é Meu brava. Deus do céu. Mas e aí você Eu- ficou na sua agrícola, né? Na Comercial Sul Paraná. Comercial Sul Paraná. Ficou quanto tempo lá, Bonacim? Fiquei pouco tempo, foram 4 meses somente, porque na sequência eu já tinha feito estágios na Cargill Sementes, né? Certo. E você vê, e a Cargill me mandou, na época era um telegrama, né? Não tinha celular, não tinha nada, mandou um telegrama falando, dia tal, tem uma entrevista em Londrina. Só que no mesmo dia eu tinha um treinamento da Zênica Química, pela revenda em Londrina. Eu liguei para a Cargill, falei para uma mulher lá, falei, olha, dona, eu não posso participar da entrevista da Cargill. Falou, por quê? Porque nesse mesmo dia eu já assumi um compromisso, eu tenho um treinamento aí. E no mesmo hotel estava tendo a entrevista da Cargill e o treinamento da Zênica. Tu Mas arrumou um com um espacinho compromisso. lá. Não, mas eu com compromisso moral, falei, não posso fazer isso. Quem está me remunerando aqui é a Comercial Sul Paraná, né? E, então são valores, né, que a gente tem. E falei, não, vou continuar. Aí passou uma semana, a mulher me ligou, né? Ela deu risada e falou assim, eu tô te ligando de novo porque você foi o único que recusou o convite. Nós vamos ter uma nova data em Curitiba, dia tal. Eu falei, não, nessa data eu tô livre. Aí eu posso ir, né? E aí eu fui, Quem fiz que a... era a pessoa que basicamente contratou dentro da Cargill? Quem era a pessoa que você começou a responder? Eu comecei a responder para o Mário Duarte. Mário Duarte, Mário ele ficou um Duarte. tempo na Cargill Era um criando... cara alto, careca, careca? Não, não, ele era novo, assim, ele era do Eu interior de não São Paulo lembro dele. e ele foi criar o departamento técnico da Cargill, que a Cargill tinha um departamento comercial, Aham. que o Sérgio Ortiz Sérgio Ortiz. tocava e tal, e aí o Mário Duarte criou um departamento técnico, né, onde a gente dava suporte para a área comercial. Hum. Então ele queria pessoas que realmente fossem do campo e que respondessem à altura essa diferenciação. E aí eu fui aprovado, ele me mandou para Goiás, e aí eu fui trabalhar com o José Homero Rodovalho, do José PETEC. Homero. Isso. E o Zé Homero, quando eu cheguei em Goiás, o Zé me deixou uns 3 meses andando em Goiás todo. Foi quando eu conheci Vô Neymar, Carlos Gomes, Paulo Garolo, né? O Paulo é da minha cidade, na verdade, mas eu tive mais contato com o Paulo, nesse período. E aí o Zé Homero falou: Olha, você vai para Mineiros. E mudei para Mineiros, entendeu?
Mudei para Mineiros e Começou a fizemos uma bela gostar de história. comer piqui com gueroba ou não? Você sabe que no começo não, hoje eu gosto. Hoje eu gosto, sabe? Mas no começo não. E então fui conhecendo totalmente diferente do Paraná, né? Outras dimensões, outros volumes, distâncias e assim por diante. E Continuava fiquei na ali parte técnica. na parte técnica, mas ligada à área comercial, né? E então a gente acaba fazendo de tudo um pouco, né? De tudo um pouco. E dali a Cargill teve uma oportunidade de promoção para supervisão. Eu me inscrevi, fui para Maringá, fiz o teste lá para ser promovido e fui para Itapetininga, ser supervisor comercial em Itapetininga e Sorocaba, nessa região aí, tá? Pela primeira vez como área comercial. Quanto Área tempo de Cargill? comercial. Ah, com 2 anos de Cargill, fui para a área comercial, Sabe que isso entendeu? que você está falando aí é muito importante, né? Porque, na verdade, surgiu uma oportunidade e tal, e você foi buscar, e hoje a gente vê, inclusive o Pedro Sasso, que foi meu chefe, foi uma das pessoas que eu conversei aqui no canal também, né? Ele falou assim: Esgoda, hoje os meninos se formam. E eles querem virar gerente em 6 meses. Eles não vivem a função que eles estão fazendo quando entram. Eles não se divertem com isso e ficam pensando que tem que virar gerente em 6 meses, né? Para mim, toda empresa, Escoda, deveria ter um período, sabe, um período ali de aprendizado de fato. Porque quem não recebeu voz de comando, dificilmente vai saber comandar, né? Então, essa é uma questão, porque você, quando se torna gerente, você vai comandar pessoas. E isso é uma arte, isso é uma habilidade, porque você pega 10 pessoas na sua equipe, são dez pessoas diferentes, né? Você tem que ter a habilidade de extrair o melhor de cada um, aceitando ele como ele é. Aceitando, sabe, a criação dele, de onde ele vem, a formação dele e até mesmo as limitações que ele tem, né? Então, comandar pessoas não é simples. Não é simples, né? Sabe que eu tenho um ditado aí nisso aí de comandar pessoas, né? Eu digo que você gerenciar pessoas, né, não é uma coisa fácil, mas você tem que extrair de cada um o que ele de melhor tem de maneiras diferentes, que é o que você está Ex- falando aí. exatamente, E não querer exatamente. que eles sejam igual a nós, porque não vão ser, né? Não, esse é o maior erro de qualquer gestor. É. Entendeu? Você não pode querer se tornar a inteligência artificial dos seus comandados. Todos vão ser iguais a mim. Eu vou dar uma voz de comando simples, apertar um botão. Não é assim, né? E Não é lidar com assim. pessoa é difícil, né? Mas a gente vai criando aí uma certa É, habilidade com isso aí, né? E aí você é. foi para a área comercial. Você notou talvez assim, vamos dizer, uma cobrança muito maior por você ser área comercial, uma cobrança por metas, das cobranças comparativamente a que você tinha na área técnica? Boa, existe a cobrança, sim, e é natural, sabe? A área comercial foi feita para isso. A área comercial, ela dá toda a sustentabilidade para uma operação de qualquer empresa, né? Então, ela existe. Mas o mais bacana, primeiro, é paixão pelo que faz. Segundo, é saber que o resultado vai ser a consequência, né? Então, quando você coloca isso na mente, olha, eu vou fazer bem feito, que o resultado vem, ele vem. Então, eu nunca assustei com as metas, nunca assustei olha, você fechou 100, agora é 120, depois 150, entendeu? Em algum momento ia ter um limite, em algum momento você não ia fazer 200, né? E aí é um momento que todo mundo vai sentar e refletir, entendeu? Então, você não vai só acertar, É o né? momento que eu falo que no meu treinamento de gerenciamento de território que você não vai mais ser, né, um cara que vai fazer geração de demanda, você vai fazer retenção de cliente, porque daqui para frente a tendência é você perder, né? A tendência é perder. E outra coisa, o do mais importante para qualquer pessoa da área comercial, ela ter uma base de relacionamento e de credibilidade com os seus clientes, de tal maneira que quando você faz seu forecast, você fala 70% está aqui, está garantido, entendeu? E não está garantido por prepotência, está garantido realmente porque você, como profissional, entrega algo que te dá o direito de falar, vocês precisam fazer isso comigo. Então é esse que é o negócio.
entendeu? Agora, tá difícil de achar profissional assim, né? Nós vamos falar um pouco mais da tua história aí, né? Evoluir, mas já que a gente entrou nesse ponto, eu vejo que hoje está muito difícil da gente achar o profissional que queira fidelizar o seu cliente. Mas fidelizar o teu cliente não é mais você fidelizar em 100% do seu cliente, mas é o suficientemente bom para ambos, né, que ele te entende como consultor e aquilo que ele lhe compra ele ajuda muito a fazer seu resultado, né? Eu digo que É, aí, se você tiver 30%, entre aspas, de uma fidelidade desse cliente em tudo aquilo que ele compra e você tem para vender, você vai fazer tuas metas muito tranquilamente, desde que a carteira seja boa, né? carteira tem que ser boa. O profissional de hoje tem que entender que nós estamos cada vez mais antecipando o processo sucessório dentro dos negócios. Cada vez mais. Então, você não vai mais lidar, muitas vezes, com o patriarca que iniciou a operação. Ou ele colocou várias pessoas terceirizadas para fazer isso, porque ele não consegue mais administrar tudo que ele tem que administrar, ou ele tem a entrada dos seus sucessores, né, quer sejam filhos ou não, pode ser genro, pode ser um primo, pode ser um parente, né? E você tem que entender qual que é a pegada dessa turma agora, entendeu? Então, conversar com esses sucessores hoje, eles têm um nível de conhecimento muito elevado. Eles têm uma agilidade na busca de informação que surpreende a qualquer um de nós, né? E que bom que tem, porque isso exige mais de nós. Então, a conversa, a chegada, a abertura da porteira para que você tenha o direito de estar lá dentro, ela é outra hoje. Entendeu? Você tem que levar para ele algo que faça sentido. Porque Sabe, produto todo mundo tem, né, Esgoda? Produto todo ah, mundo tem, entendeu? O nicho de diferencial mercado a gente ainda. acha, né? Exatamente, Sabe, exatamente. mano, Então, assim, eu não vou perguntar isso pra você porque é chato e antiético a gente falar isso aqui no canal do YouTube, mas eu escuto muito quando eu vou nos meus treinamentos, os caras falam pra mim assim, Escorda, me arruma gente, eu tô precisando de gente, né? Aí eu faço uma pergunta pra ele assim, hoje, né? Se você tem 20 agrônomos no campo aí, quantos deles você realmente ficaria com eles? Quantos você mandava embora para trazer uns outros do jeito que você quer e quantos você ficaria? Pô, eu me assusto com a resposta, sabe? Eu me assusto com a resposta porque o cara diria para mim assim, normalmente, Esgoda, eu não fico com 30% do meu time. Mas então por que você não troca? Aí ele vem a resposta mais terrível que eu já ouvi, que ele diz assim: ruim com ele, pior sem ele. Pô, é duro a gente escutar isso, né? é difícil. É difícil escutar isso. Quando eu pego alguns indicadores na empresa e eu vejo a participação de cada profissional dentro do negócio, em algum segmento, é incrível que você olha e fala assim: olha, eu tenho 40 nomes aqui. E aí vem aquele gráfico de coluna, 5 ou 6 lá em cima, aí começa a cair, até que chega um nível que não tem, sabe, nem como você medir, né? Então você vai apostando, você vai oferecendo treinamento, vai oferecendo a cultura da empresa, vai oferecendo a sua experiência de vida, para ver se você consegue realmente extrair desses que não acordaram ainda, né, algo diferente do que eles estão te oferecendo hoje. Então, hoje, qualquer empresário ele está fazendo isso, ele está tentando, sabe, acordar algo que pode ser que esteja adormecido dentro de alguém. Não é fácil formar um time que você realmente diga: esse time está pronto. É É, esse o time que eu vou jogar. Parece que a gente está sempre procurando alguém, inclusive o próprio Bernardinho, né, que eu considero talvez o maior técnico de vôlei do mundo aí, que apareceu aí nos últimos 50 anos. Esse falava assim, né? O meu time pode ser o melhor time do mundo, meus 12 jogadores, mas eu sempre estou procurando dois, porque dentro dos meus 12, dois são os mais fracos, nem que eles sejam os uhum. dois melhores no segundo melhor time do mundo. Interessante essa colocação dele, É sabe? interessante. E você sabe aonde nós temos uma lacuna muito grande também? Na própria cadeia de gestores, viu, Esgoda? É, Ah, a,
Nós temos hoje muitos gestores que se tornaram gestores de uma forma no susto, né? Foram dando certo, cumpriram uma meta, cumpriram duas, tem um bom relacionamento e de repente se tornou gestor, né? E quando ele pega uma equipe na mão, ele tem dificuldade de desenvolver essa equipe. Ele tem dificuldade de desenvolver, ele tem dificuldade de fazer a leitura e falta, às vezes, até coragem para tirar os dois jogadores, igual o Bernardinho te falou. O Entendeu? gerente não pode ter, né, coração, ele tem que ter razão, né? E, É. e sabe, mano, assim, você tocou num ponto muito crucial. Então, eu estou aí com quase 20 anos de treinamentos e para mim fica muito claro. É, a pessoa mais importante hoje do agronegócio, fator de sucesso, seja como fornecedor, um fornecedor nacional, multinacional, ou seja como um distribuidor, uma revenda, uma cooperativa, para mim a pessoa mais importante nesse meio para que tudo funcione, né, é o gerente. É o gerente Uhum, comercial, porque ele é quase que um para-choque. Porque ele recebe aquela carga que vem, né, da parte superior, ele tem que absorver isso aí e ele tem que passar para os seus comandados tudo isso de uma forma que não seja na pressão psicológica. Então, que ele saiba fazer isso. Então, aonde eu fui até hoje, Bonassim? Que eu encontrei gerente bom, o time era bom. Aonde eu encontrei gerente que eu brinco que diz que é morcego, sabe o que é um gerente morcego? É aquele que de dia dorme e de noite bate asa. O time é a cara dele, porque cada um contrata um que é a sua cara, o seu jeito, né? Então eu tenho feito, sabe, mano, assim, procurado fazer um trabalho diferente hoje. Não estou querendo fazer só mais um simples treinamento de vendas. Se eu vou fazer um treinamento de vendas aí com você, a minha obrigação é fazer um treinamento de vendas efetivo. Fechei a porta, fui embora, acabou. Agora, não, eu estou querendo fazer uma coisa mais robusta. Estou fazendo isso hoje, né, com o Cooper Citrus, estou fazendo com o BOC lá no Rio Grande do Sul, estou fazendo com a Glimax dentro do Paraguai, aonde a gente faz, né, treinamento de venda, gerenciamento de território e principalmente da capacitação para essa pessoa que está falando, que é o gerente. Como que ele coordena isso? E com métricas, né, para que ele possa cobrar do time dele por competências, né? O que que ele quer segundo a cultura da companhia, né? Então, isso que uhum. você falou é extremamente importante. Mas aí, você ficou quanto tempo dentro da Cargill? Foram 4 anos na Cargill. Aí, quando eu estava ali em Itapetininga, em Sorocaba, ali na região, a Dupont do Brasil me convidou e eu fui para a Dupont do Brasil. Quem que Também tinha um era a processo pessoa da seletivo. Dupont, deixa eu ver se eu lembro, que te trouxe Eu para fui lá? convidado, eu fui indicado pelo Paulo Lui, que ficava em Mineiros. Ele era o RTV da Dupont lá, eu era da Cargill, então ele gostava do meu trabalho. E fui entrevistado pelo Júlio Lima, né? Trabalhei Júlio com Lima, cara. isso, entendeu? Depois trabalhou na Adamar, né? Exatamente. Então, uma das pessoas que me interessaram foi o Júlio Lima, o Marcelo Pedroso, né, que trabalhava na Dupont também, e eu fui trabalhar na regional do Marcelo Pedroso, fui para Uberlândia, né? E aí em Uberlândia eu fiquei mais 3 anos e meio, trabalhando aqui na coordenação também, e aí eu recebi o convite da Dupont para me tornar gerente do Mato Grosso, né? Quando Que eu estava lugar você assumindo, foi? eu ia para Cuiabá. Eu Ah, ia para Cuiabá, né? Quando eu estava assumindo a gerência, aí me convidaram para montar um negócio em Rio Verde. E aí eu procurei um amigo meu dentro da Dupont, o João Lamel, não sei se você conhece. hum. E aí o João era diretor. Eu falei, João, eu tô meio sem graça, que eu acabei de ser promovido e me convidaram aqui, né? E ele falou para mim, assim, não tenha receio. Se você quiser continuar sendo um executivo, a sua carreira na Dupont está muito bem desenhada. Mas se você quiser ser um empresário e assumir os riscos de ser um empresário no país, segue, fica tranquilo, né? Que Isso idade me você deu uma. tinha? Eu estava com. Hoje eu estou 53, 43, 33, 29 anos. Meu Deus, era jovem de tudo. Jovem de tudo. E aí eu estava com Tava, 29 tava anos. casado com um filho já? Não, não. Aí eu peguei, falei, então eu vou me aventurar a ser um empresário.
E fui para Rio Verde, Porra, que coragem, é, hein, meu irmão? montar um negócio, entendeu? Era você e um sócio? Quantos sócios vocês fizeram? Na verdade, na época, eu fui montar a loja de Rio Verde e eu me tornei sócio, inclusive, de uma pessoa que você entrevistou, acho que a semana passada, o Fernando Peçanha. Fernando O, Peçanha, cara. Aí era o Fernando, o Hernandes de Jair, né? E aí eles me convidaram e eu fui para Rio Verde para ser sócio deles na unidade Rio Verde. A minha era a 10ª unidade. Aí era Serragro, né? Era Serragro na época, né? Certo. E aí você Aí, ficou como Serragro por quanto tempo? Quando que isso virou para núcleo? Como é que foi? 2007, a gente acabou transformando isso para novo, né? Vieram vários percalços ali em 2003, 2004, 2005, ferrugem asiática, desvalorização cambial enorme, né? O mercado entrou numa crise sem precedentes até aquele momento, né? E aí a Serragro deixou de existir e eu fiquei com a loja lá, né, em Rio Verde, e fomos fazendo nosso trabalho e tentando reconstruir tudo isso aí, né? E aí você ficou sozinho ou você tinha um sócio lá em Rio Verde? Ficamos eu, o Fábio, que era da Bayer, né? O Fábio não é mais meu sócio hoje, o Fábio saiu da empresa já tem uns 5 anos, e na sequência tem um amigo meu que é o Hernandes de Uberlândia, né? Ele veio com a Samara Investimentos, porque ele tinha uma agropecuária, que era a parte agrícola, agropecuária Frei Galvão, e aí nós acabamos montando um bem bolado aí, aonde eu entrei na Frei Galvão e a Samara Investimentos entrou dentro do negócio da Núcleo, entendeu? Entendi. Você tinha na época a loja de Rio Verde com quantos homens no campo? Na época, no campo, eram eu e mais três. Ok. Assim, ó, Rio Verde, porque às vezes eu tô aqui conversando e tô nos treinamentos e o cara fala para mim assim, ah, a minha região é uma faixa de Gaza. Olha, Bonacinho, eu acho que eu conheço umas 30 faixas de Gaza no Brasil, frouxo. E Rio Verde é uma delas, né? Uhum. Porque tá todo mundo lá. No tempo que eu gerenciava a Cargill ali e tal, tinha Comigo. A Comigo não era uma cooperativa tão forte quanto é hoje, Sim. né? Ela era uma cooperativa teoricamente pequena na época, mas tinha muitas revendas lá dentro. Era uma verdadeira carnificina. O que que você acredita que você fez, porque você cresceu muito nesse espaço de tempo? Qual foi o teu diferencial para você poder se autoafirmar nesse mercado extremamente competitivo? Boda, a gente não vive de saldo bancário, a gente vive de credibilidade, entendeu? Dificilmente nós vamos encontrar alguém que tem uma boa história e boas pegadas, que ele teria capacidade de suportar o crédito que ele tem. Mas a credibilidade que ele gera é que faz com que isso seja mantido. Então, quando eu falo em credibilidade, eu estou falando junto ao ator principal desse negócio, que é o agricultor, que é o produtor, Certo? né? Estou falando da indústria olhar e falar, puxa, que bacana, ele tem um tratamento e tratativas diferenciadas conosco, né? Então, é honrar o que a gente se compromete, tanto com o nosso cliente quanto com o nosso fornecedor, e isso foi dando realmente uma envergadura muito boa para nós, né? Ter pessoas junto com você que te apoiam, caso você tenha sócio, igual eu tenho, que sempre me apoiaram, sempre me deram total autonomia, sabe? Discutimos muito, conversamos muito e sempre me deram total autonomia para fazer. Ter pessoas no campo que sejam o reflexo do que é a sua cultura e seus valores e que isso esteja em linha com o seu cliente final, né? Então, estar num lugar onde você tem mais 30, 40 concorrentes, sem problema nenhum, entendeu? Se tem 30 lá, é porque o mercado permite. É porque o mercado permite. Então, o conceito básico é esse, é ter boa credibilidade e se tiver que alguém chorar, que não seja da família da sua empresa, seja do seu concorrente, né? Então, essa que é a verdade, É. entendeu? Sabe, eu digo assim que hoje, né, não é fácil se construir uma carteira de clientes sólida, né, como um Não. consultor de campo.
E mudou muito do nosso tempo, sabe? O Pedro Sasso, que nem eu falei para você quando eu era meu chefe, ele dizia assim: Esgoda, temos uma vaga aqui na Ciba-Geigy. Ciba-Geigy depois veio se tornar a Singenta de hoje, aí com as fusões, né? Inclusive, uma das fusões foi com a Zênica, que você citou aí, né? Mas ele dizia assim: Esgoda, temos uma vaga. Eu falo: Ó, tem fulano. Não, esse cara é muito técnico. Eu quero um cara mais vendedor, mais tirador de pedido. E as coisas mudaram muito, né? Porque essa geração que você falou que está vindo aí, que tem acesso ao Google, acesso à informação, ela cobra muito. Então eu digo o seguinte hoje: ou você estuda e você está capacitado tecnicamente de uma forma diferenciada dos seus concorrentes para que esse agricultor que nos interessa, que é aqueles 20% que faz 80% do resultado, tenha prazer em te ouvir, ou você está fora. Você acha que isso faz sentido? Faz todo sentido, Esgoda. E assim, a busca de informação ela tem que ser filtrada. Ela tem que ser filtrada, por exemplo, eu deixei de ter meu Instagram pessoal. Eu paralisei o meu, porque eu não conseguia mais ver coisas que me agregavam. É tanta gente te enviando coisas que você fala, puxa, e agora? Né? É muita mensagem, é muito notificação chegando e tal. Então, hoje eu acesso o Instagram, um Instagram da minha empresa. Mas só olho. Então, eu pesquiso através dele aquilo que faz sentido para o meu negócio. Mais nada. São dois. Entendeu? Eu também estou assim. O LinkedIn também, você tem que filtrar muito o que você vai responder ali. Porque as pessoas estão confundindo o LinkedIn, mas isso tem que partir de você. Então, a busca da informação ela tem que ser focada naquilo que te agrega. Então, você fazer a diferença com essa geração atual, e não estamos falando só de idade, não. A geração atual, nós estamos falando, inclusive, de pessoas mais velhas que também estão conectadas, né? Então, não adianta, sei lá, com um A gente tem que discurso. aprender, né? Tem que andar Tem junto que com a aprender, carruagem, tem, aí, tem né? que evoluir, continuar evoluindo, né? Então, não adianta você conversar com alguém, você fazer uma palestra, você fazer um dia de campo, levando informação de que em V4 é isso ou V8 é aquilo. Entendeu? Então, isso aí faz parte do enredo? Faz parte do enredo. Mas quando você leva uma informação que a tecnologia que está sendo implantada, sabe, naquela cultura, vai gerar uma segunda tecnologia. Então, isso chama, isso prende seu público, isso prende o seu cliente, né? E aí ele também vai pesquisar sobre isso e no final do dia está sabendo mais que você. Então, amanhã é um novo dia e você tem que estar falando outra coisa, né? Então, ou a gente foca o que a gente quer realmente saber e difundir, ou então nós vamos continuar sendo um profissional que gasta tanto tempo no Instagram, gasta tanto tempo no YouTube, vendo coisas que não fazem sentido, entendeu? Vendo Perfeito. coisas que não fazem sentido. Então, quando eu vejo uma entrevista do Gutierrez que você fez, do próprio Fernando Peçanha e assim por diante, eu consigo extrair dali 5, 10 coisas que para mim fazem sentido que talvez eu não esteja ainda fazendo no meu dia a dia. Nossa, você falou uma coisa que agora, que nem Entendeu? Zoto, bateu no meu fígado. Por É, quê? Porque, sabe, eu estou fazendo esses bate-papos que a gente está fazendo aqui já há mais de ano, né? Então, estamos indo aí para 70 pessoas entrevistadas, né? E eu estou com 63 anos de idade, Bonassim, e eu continuo aprendendo, homem de Deus. Então, quando eu faço um bate-papo com você, eu aprendo coisas. Então, a gente está sempre aprendendo. E eu digo assim, puxa, tem coisas que o Bonassim falou que eu nunca fiz, eu devia começar a fazer. Tem coisas que ele falou que eu fazia, deixei de fazer, preciso voltar a fazer. E tem coisas que ele falou que dão certo, eu estou fazendo e realmente dão certo. Então, o aprendizado que eu tenho nesses bate-papos nossos, Bonacim, é algo incrível. Isso aqui não é para dar dinheiro. Isso aqui é para levar informação para o mercado, para as pessoas, para resgatar histórias como a tua, né? Que colegas vão ver, vão dizer, porra, o Bonacim, como é que ele está, como é que ele evoluiu. E o jovem prestar atenção e ver quanto você teve de perseverança, quanto você lutou para chegar onde você está. E eu entrevisto o olha, AT também, né? Cara simples, para que você sim. entenda o que que esse AT está pensando, né? Hoje, Esgoda, dentro do nosso negócio, distribuição, né?
o momento hoje é onde uma sucessão está chegando, né? A sucessão por parte do meu sócio. O meu aprendizado diário com essas duas pessoas que estão conosco hoje eu tenho o Ricardo Machado, que é nosso diretor comercial. Sabe qual a formação deles, Goda? Advogado. O Ricardo deixou um belo escritório, sabe, para se tornar diretor comercial do nosso negócio, trabalhando juntamente comigo, entendeu? A filha do meu sócio, hoje é gestora de marketing da empresa, o marketing como um todo, e está entrando na área administrativa, entendendo e correndo atrás. E a reação minha tem que ser o quê? De dar apoio, entendeu? E eu que tenho que correr atrás deles, que a velocidade deles é outra, entendeu? Eu não posso barrar ninguém, não, entendeu? Quantas Eu lojas tenho. você tem hoje, Bonacim? Nós estamos com 6 unidades, Godo. Nós estamos com loja em Rio Verde, Paraúna, Caiapônia, Jataí, Uberlândia e Uberaba. Entendeu? E você, putz, isso é bastante coisa, né? São quantos homens no campo hoje? Hoje, a nível de campo, em torno de 50, tá? De Então 50. imagine o seguinte, né? Que é lógico que você está um pouco distante disso pela função. Então você está mais, né, numa função aí administrativa de tocar o negócio e tem que ter as pessoas boas que você está falando tocando o negócio contigo. Ou seja, você tem que ter um gerente. Você recebe grão também ou só venda de insumos? Só a parte de venda de insumos, qualquer barter nosso é triangulado com uma trade. Nós não temos recebimento próprio, tá? Entendi. E você Qualquer outro. falou agora há pouco de sucessão, de distribuição. E hoje você é sócio, né? Ou melhor, sócio é uma coisa normal, você ser sócio da Andave, todos deveriam estar ligados a essa instituição, aqueles que têm uma distribuição, e você faz parte de uma diretoria, né? Como é que você enxerga hoje o sistema de distribuição de insumos, né? Distribuidores, tirando aí cooperativas, estamos falando só de revendas, dentro do Brasil. Como é que você está enxergando isso? No Escuta, quesito aí, evolução, no quesito perdurar nesse mercado, né? Sobreviver. eu acho que primeiro, o sistema de distribuição amadureceu muito, ele investiu muito em governança, muito na gestão e investiu de uma forma muito forte em todas as ferramentas possíveis para se ter leitura, visibilidade e mais assertividade no seu negócio, tá? Então, resumindo, o sistema de distribuição hoje ele é muito mais profissional. O sistema de distribuição hoje ele é muito mais sólido. O que acontece hoje a nível de Brasil é que essa pegada comercial, essa busca pelo resultado, né, é, nós temos que ter a seguinte leitura: o cliente é comum a todos, a indústria e a distribuição. O cliente é o produtor, ele é o ator principal. Tudo que nós fazemos tem que fazer sentido para ele, senão não vai haver sucesso para ninguém. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que nós temos um mercado final em algumas regiões em evolução. Então, nós temos megas companhias hoje, né, como a SLC Agrícola e assim por diante. Nós temos grandes produtores, né, e o grande desafio hoje é justamente a política de acesso, né? Até onde o acesso deve ser direto, até onde faz sentido, até onde isso é muito bem feito. Então, o momento que eu vejo hoje na distribuição é um momento onde nós da distribuição e da indústria, nós temos que realmente respirar um pouco e reacomodar, sabe, essa situação do atendimento, porque a distribuição tem uma capilaridade fantástica. A distribuição tem uma logística que ninguém consegue fazer igual, entendeu? E quando eu falo não fazer igual, é no tempo, na hora e no preço que ela consegue, né? Qualquer coisa que você vai fazer de logística hoje, nos padrões que uma indústria precisa fazer, é 3, 4 vezes mais caro do que uma distribuição faz, né? Então, eu acho que, sem penalizar nosso cliente final, nós estamos deixando de sentar e acomodar realmente essa segmentação de mercado. Eu acho que esse momento ele se faz necessário, porque está todo mundo realmente
muito estressado, muito apertado, com as margens realmente apertadas. Então, a acomodação agora, ela tem que vir aonde cada um tem a sua boa competência e que seja justo, sabe? Então, não é simplesmente eu ter uma loja em algum lugar e falar, nessa região são meus. Não, se existe um critério de justiça e de percepção por parte do produtor final, que a minha equipe daquela região faz alguma diferença, aí sim eu acho que eu mereço estar ali dentro, inclusive com a parceria daquela indústria ou de algum fornecedor, entendeu? Então, o É, momento para mim ele é dessa acomodação, o momento para mim é de pararmos de olhar, de contar histórias ao vento, sabe? De acharmos isso, acharmos aquilo. Esse é o momento de uma nova construção entre o sistema de distribuição e a indústria. Nós estamos passando por um momento, uma transformação enorme na área da indústria, sabe? Estamos passando um momento onde a indústria que está dentro do país há muitos anos é, vem sofrendo uma pressão de competidores externos, com um custo muito mais baixo, né? Então, o distribuidor ele tem um papel fundamental de colaborar com a indústria tradicional na sustentação do seu negócio dentro do país, sem deixar de gerar valor para o nosso cliente final. ok, deixa eu mexer numa ferida aí agora, né? Porque às vezes isso pode ser até um pouco pesado, mas como é que você enxerga a loja da fábrica? Vamos dizer aí a tua da Singenta, que montou lojas em alguns lugares, a própria Bayer chegou a montar uma loja, não sei nem se está ativa ou não aí dentro de Rio Verde. Como é que você enxerga isso aí? Como é que você, falando pelo Bonacim, não pela Andave, né? Poderíamos Eu não falar vou pelos falar dois, né? que. Eu vou dar minha opinião pessoal, tá? Isso. Eu acho muito difícil que uma multinacional com tantas regras e critérios e compliance e ética e a parte de stewardship e tal, conseguir ter tudo isso dentro do Brasil. A dinâmica de uma loja, de uma revenda, ela, se for para ser feita 100% no padrão exigido por um conselho de ética de uma indústria, sabe, por riscos que ela não gostaria de assumir, ela dificilmente se pagará. Por melhor que sejam as pessoas que você coloca ali, dificilmente ela se pagará. Você acha que esse foi um dos fatores que contribuiu aí para essa dificuldade que passou aí a AgroGalaxy, que a gente vê aí que Lavoro está passando e que Nutrim também abandonou uma parte do negócio? Eu acho que em parte sim, em parte sim. Nós temos que separar a loja da indústria de lojas de fundos, né? Então, na indústria é isso que eu penso. Eu penso que os critérios que são exigidos pelos acionistas, pela indústria, e por uma legislação que nem sempre é brasileira, mas às vezes é mundial a cobrança, faz com que se dificulte uma operação leve da indústria como revenda, tá? No caso dos fundos, eu acredito que se eles entraram aqui numa fase muito boa, né? Uma fase onde se permitia realmente investimentos e eu acho que eles erraram um pouco entrando em áreas que não eram da competência do distribuidor. Por exemplo, por que que se eu estou montando um negócio para ser distribuidor de insumos, por que que eu tenho que ter um centro de pesquisa? Um exemplo, entendeu? Eu acho que essa alçada é de uma indústria de P&D. Ela tem que ter o centro de pesquisa, ela tem que fazer. Então, nós, distribuidores, temos que vender algo que nós compramos. Sabe? Nós temos que simplificar a operação. Então, eu acho que como a operação dos fundos ela não foi simplificada ao ponto de se garantir um custo operacional interessante, isso começou a fazer água, né? E aí, junto disso, você vem com uma expansão rápida, aonde você não consegue ter uma cultura única, desenvolver valores únicos, né? E colocar isso em evidência no mercado, que o mercado não conseguia fazer essa leitura. Então, quando uma AgroGalaxy vinha e comprava a empresa A, B e C, ela comprava três culturas diferentes, valores diferentes, sócios diferentes. E como é que você funde isso? E Não é simples. trazendo muita gente
dos fornecedores Exatamente. para gerenciar isso aí, né? Para gerenciar isso aí. Então, assim, não é simples. Não é simples fazer isso. Então, acho que o grande calo da questão dos fundos é a questão cultural, é a questão do mercado brasileiro, que ele tem uma dinâmica específica, ele tem uma dinâmica específica. A competitividade aqui, ela é assustadora, para quem não conhece esse mercado nosso. E então, você extrair disso algo que um acionista fala assim, eu quero uma taxa de retorno X, não é simples, né? E O aí buraco é mais embaixo, né? é mais embaixo. E a expansão rápida, eu acho que foi o grande calo deles, sabe? A expansão muito rápida foi o grande calo. Você está expandindo no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste, no Nordeste, como é que você administra isso, meu? E isso ficou Entendeu? muito ruim para o sistema de distribuição, né? Foi Queira sim. ou não queira, isso irradia um pouco de coisa ruim, né? Ah, É, pô, o distribuidor não está pagando o fornecedor, o distribuidor não está pagando o agricultor que depositou o grão lá. Isso é muito ruim para o sistema de distribuição como um todo. Como é que é. você, como diretor da Andave agora, enxergou isso, enxerga isso aí? Como é que vocês estão lidando com isso? Fazendo parte do conselho diretor da Andave, a gente discute os assuntos que são relevantes ao setor realmente e à cadeia de distribuição, né? Então, o reflexo de algo tão grande quanto o que aconteceu com a AgroGalaxy, ele acaba respingando em todos que estão na cadeia, independente se é um distribuidor raiz, se é um distribuidor pequeno ou se ele é grande, né? Então, você tem linhas de crédito que se fecham, você tem exigências de garantias que mudam, né? Você tem custo do dinheiro que vai aumentando, independente de taxa Selic e assim por diante, né? Então, o nosso cuidado, como Andave é realmente tentar mostrar que o sistema de distribuição, hoje, por exemplo, Andave, nós temos praticamente 4.000 associados ali, né? Então, CNPJs ligados a nós. Então, isso é uma parcela do negócio. Isso é uma parcela do negócio. E já não falando como Andave, mas se eu fizer uma análise paralela aqui para você, outro dia saiu uma matéria falando que o segmento de distribuição está com em torno de 10 bi de RJs, né? Se nós extrairmos duas grandes, onde uma delas foi a Agrogalas, que é público, né? Essas duas grandes são 8 bi. Então, você vê o quanto contamina a informação. De 10 bi no Brasil, é um número absoluto muito alto, mas quando nós tiramos duas, entendeu? Sobram 2 bi para o resto do país todinho. Olha que interessante. Então, o sistema de distribuição, ele é um sistema que ele faz de tudo para honrar seus compromissos. Ele faz de tudo para honrar seus compromissos. Ele luta para honrar seus compromissos. E quando você trabalha com distribuidores raiz que estão aí no mercado há 15, 20, 30, 40 anos, 50 anos, esse então ele tem alguns valores junto a ele que podem mudar N pessoas, N ferramentas a serem implantadas, mas ele vai fazer de tudo para honrar seus compromissos. Ele vai fazer de tudo para honrar os compromissos, Goda. E às vezes aproveitar do limão e fazer uma limonada, né? Como diz o Exatamente. outro, pegar esse gancho e poder dizer, vem comigo, né? Ó, se você parar para entender crescimento da Núcleo, que é a nossa empresa, né, a nossa vinda para Minas tem a ver justamente com um espaço que foi aberto nesse momento. Nesse momento onde alguns grandes distribuidores fragilizaram. Você faz pouco tempo que está em Minas? Em Minas, nós estamos aqui indo para 2 anos, 2 anos. entendeu? Mas você vê o quanto a carência é interessante. São duas lojas que estão entre as quatro ali que estão no topo para nós. Estão batendo de igual para igual com Rio Verde, que é a minha matriz. Olha lá. E fala uma Entendeu? coisa para mim, para onde mais a Núcleo vai? Tem intenção de criar? Onde tiver Nós mercado, temos existe um essa plano, expansão? sim. Nós temos um projeto de expansão, entendeu? Que passa por Minas Gerais, que passa alguma coisa por Goiás também. Mas nós estamos terminando da consolidação da unidade Uberaba agora, que está indo muito bem,
né? Que E bom. estamos analisando aí realmente se faz sentido ou não, porque com essa mudança de taxa de juros, tudo isso, Sgoda, você tem que respirar um pouco também, e entender aonde nós vamos parar nessa classe política, né? Porque o Brasil ele é feito de uma parte política que pesa muito no dia a dia do negócio de um empresário. Sem Então, dúvida. essa insegurança nossa de qual o próximo passo vai ser dado para a gente ter confiança, qual o próximo passo nosso, está nos fazendo, não só a nós empresários da Núcleo, mas também ao empresariado como um todo, a repensar um pouco mais, né? Tá certo. Bom, assim, estamos indo para uma hora de conversa aqui. Passou muito rápido, né? Foi uma conversa agradabilíssima. Eu pude conhecer um pouco mais de você, conhecia você bastante de nome, né? A gente participa no mesmo grupo aí. Quando a gente vai ficando meio envelhecido, velho não, nunca vamos ficar, né? Mas envelhecido, você começa a participar do ex-Cargill, do ex-Monsanto, do ex-Pioneer, aí se vê que você está envelhecendo, né? Começa a levar uns tombos aí, quebrar o braço, né? Esgoto, só não pode participar do grupo dos ex e depois você olhar uma hora e falar assim, mas fiquei sozinho. É uma pena, né, cara? Mas você sabe que meu pai faleceu há um tempo atrás aí, e a minha irmã falou assim: Você sabe qual é o problema disso aí? Eu disse: Não faço ideia. É que nós somos próximos da fila, né? É bem isso. O pior é que é isso mesmo, O né? grupo vai encolhendo, né? Vai, mas eu queria te agradecer muito. Foi uma conversa bastante agradável, onde, volto a dizer, a gente pode, né, conhecer mais você, conhecer mais o seu negócio, saber um pouco mais da importância do seu trabalho também, né, junto ao sistema de distribuição no Brasil com a Andave, né, e buscar conhecimento. Então, gostaria de te agradecer e você deixar aí seu recado final para nós aí do Agrocanal LFZ Consultoria. Mas, Godo, eu acompanho o seu trabalho e realmente, assim, é de tirar o chapéu, sabe? A paixão que você tem pelo agro, sabe? E não te conhecia a fundo antes, você já prestou serviço dentro da nossa empresa através da Damar, em algum momento. Mas depois que eu comecei a participar ali, além do ser humano que você é, realmente a sua paixão pelo agro é muito impressionante. E acho que se tem um recado que eu tenho que deixar primeiro é a fé, realmente, independente de religião, de qualquer coisa, mas temos que ter muita fé, muita, sabe, acreditar que Deus está agindo de qualquer maneira pela gente. Acreditar que relacionamentos foram feitos para gerar credibilidade. E o conhecimento de nada vale se não for para deixar um legado, tá? Então, é isso que eu penso. Então, me coloco à disposição não só da LFZ, mas de todos aqueles que precisarem me acessar. Sou uma pessoa que gosto de defender a classe, que gosto de também cobrar da classe quando ela está errada, não é só a defesa, mas sim realmente fazer o melhor por ela, tá? E gosto muito do ser humano, né? Então, estou à disposição. Muito obrigado por essa oportunidade. Fiquei muito feliz com o seu convite, tá? E que Deus nos abençoe sempre, tá? Amém. Obrigado. Obrigado, Bonacim. Estivemos aqui hoje, né, com o nosso amigo Ricardo Bonacim, conhecendo um pouco da sua história, falando de negócios, né? Deixe seu joinha aí no Agrocanal LFZ Consultoria. Se inscreva no canal do YouTube, Agrocanal LFZ Consultoria, no Spotify. E, como diz o outro, eu encerro sempre assim. Vem comigo. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Monassim, muito obrigado, fique com Deus. Valeu, meu irmão. Obrigado, Obrigado. obrigado. Um abraço. Abraço.